Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 22 de novembro de 2025. Vamos ver os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia ontem, dia 21 de 11 de 2025. Líderes europeus unem forças com Zelensky contra o plano apresentado, o plano de paz. Menina polonesa morta no ataque em Ternópil. E russos abandonam a península da Crimeia. Quero convidar a você que não é inscrito para inscrever-se no canal, porque aqui você vê a verdade. E quero também pedir a todos que assistem ao vídeo que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. É importante vocês compartilharem, porque assim mais gente vai ter acesso. Peço que vocês recomendem para que assim as pessoas possam se inscrever no canal. Muito obrigado. Conto com vocês. Bom, os líderes europeus estão unidos em torno de Zelensky e se opõem, se não totalmente, eles se opõem a alguns elementos, que eu acho que são os elementos vitais desse plano de paz apresentado pelos Estados Unidos da América e a Rússia. Apesar de a Rússia ter a participação, eu acredito que ela que redigiu, em russo, e deu para o Witkoff fazer a tradução usando um tradutor de russo ou um tradutor humano, eu não sei. É a sensação que eu tenho. E ele não participou com nada, eu acredito que ele só recebeu, porque ele simplesmente não tem nada de uma proposta americana. Eles fizeram a proposta deles, mas o que eles receberam dos russos. E os líderes europeus enfatizaram que as forças armadas da Ucrânia devem permanecer capazes de defender o país, ao mesmo tempo que sinalizaram que a atual linha de contato pode servir apenas para outro ponto de partida para futuras negociações. Porque esse ponto de contato que tem hoje é justamente onde é a linha de frente significa. O que significa que eles disseram? Significa que a Ucrânia não deve dar todo o território de Donbass, de nenhuma parte, né? A não ser onde os russos estão. A única parte que eles teriam totalmente é a península da Crimeia, porque eles já estão lá. Eles ocuparam toda a província. Onde eles não ocuparam totalmente, a linha de contato é a referência. Os ucranianos têm que ficar ali. E qualquer futura negociação também sempre partir daquele ponto ali, né? Então isso que seria definido na sugestão, na postura dos aliados, e que eles insistem também que participem nas negociações, querem ter um assento na mesa de negociações, vão opinar e vão ter direito, junto com a Ucrânia, de aprovar ou não, porque isso interessa a Europa, principalmente. Isso interessa a Europa e os Estados Unidos. O Trump, que abandonou-os claramente, de uma maneira desprezível, na minha opinião, não deixou-os fora das negociações, quando interessa a Europa. E deixou fora da negociação a Ucrânia também. E disse, o plano aqui é esse, você tem que seguir. Se você não concordar, olha, se você não concordar até quinta-feira da semana que vem, que coincidentemente, ou não coincidentemente, eu não sei porque o Putin usou essa data, é o dia de ação de graças nos Estados Unidos. Então ele disse que tem que fazer até essa data a concordância com o plano. Ele nem disse, ele tem que concordar, mas o Zelensky e os europeus querem discutir, né? A Alemanha, França e Reino Unido reafirmaram seu apoio inabalável à Ucrânia e se alinharam ao presidente Volodymyr Zelensky na rejeição de elementos-chave em toda essa proposta, que forçaria concessões abrangentes de Kiev após uma conversa telefônica de alto nível na sexta-feira. E, segundo o comunicado de imprensa do governo alemão, o chanceler alemão Friedrich Merz, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro Keir Starmer asseguraram que são os principais lideranças da OTAN e da União Europeia, asseguraram a Zelensky que as forças armadas da Ucrânia devem permanecer capazes de se defender, né? Fundamentalmente, eles concordaram que qualquer acordo de paz que afete os Estados europeus, a União Europeia ou a OTAN exigiria a aprovação dos parceiros europeus ou um consenso entre as nações aliadas. Segundo informações da Reuters, eu gosto de pegar a informação da Reuters porque ela informa com muita clareza e muita propriedade e com muita honestidade, a verdade, né? E ela informou que os líderes também saudaram os esforços dos americanos para pôr fim à guerra, em particular o compromisso declarado de Washington com a soberania da Ucrânia e a oferta de sólidas garantias
de segurança, mas só que disse que o Trump disse vai ter segurança, vai ter garantia de segurança, não disse qual, mas os russos não querem tropa estrangeira, não é que eles não querem tropa da Europa, da OTAN, né? Eles não querem tropa estrangeira ali para garantir a segurança. Ao mesmo tempo que salientaram que os interesses europeus e ucranianos devem permanecer centrais em qualquer acordo. E a resposta vai ser coordenada pelos países europeus junto com o Zelensky. Vou citar agora também a Bloomberg, que eu gosto, pelos mesmos motivos que a Reuters. A chamada foi convocada por Merz, que essa que eles conversaram entre eles, para formular uma resposta europeia conjunta a um plano de paz de 28 pontos. Que eles falam 28 pontos, porque aí, mas na realidade dá mais, dá uns 40, talvez um pouco mais pontos, porque cada item desse tem A, B, outro A, B, C, entendeu? Então dá uma série de pontos, talvez chegue até a 50 pontos, que eles se diferenciam um pouco, então os itens são bem mais do que apenas 28 pontos, que foi apresentado por Zelensky, né? E isso inclui o reconhecimento da Península da Crimeia, Luhansk e Donetsk como território russo, ou seja, ali é a Rússia para eles. O Zelensky tem que concordar. Isso ele nunca vai concordar, porque o povo da Ucrânia não vai concordar com isso. E se ele concordar, a revelia do povo vai ter repercussão política, né? Eu acho que ele não se elege mais nem síndico de condomínio na Ucrânia, né? O plano também exigiria, segundo relatos, que a Ucrânia realizasse eleições em até 100 dias e abandonasse suas ambições de ingressar na OTAN. Eles querem tirar o Zelensky. O Putin quer tirar o Zelensky. E o Trump também, que o Trump não gosta da Ucrânia, tal como o Putin, e não gosta de Zelensky, tal como o Putin. E a Europa continua insistindo para ter um lugar na mesa de negociações, que ela considera alguns elementos do plano são eficazes, falou o porta-voz do governo alemão, Stefan Cornelius. Eles querem participar construtivamente na condução desse processo para uma dinâmica que aproxime a Europa do objetivo de uma paz duradoura na Ucrânia. Os líderes enfatizaram que a Europa não aceitará ser marginalizada nas negociações que reformulam a arquitetura de segurança do continente, não é só da Ucrânia, né? Concordaram em manter uma estreita coordenação com outros parceiros europeus e com Washington, salvaguardando ao mesmo tempo o que Berlim descreveu como os interesses vitais europeus e ucranianos a longo prazo. Ou seja, acho que foi uma postura positiva, não sei se o Trump esperava ou não, né? Ele ameaçou interromper fornecimento de armas, compartilhamento de inteligência, uma série de coisas, que aliás armas ele já não vem oferecendo a contento que precisa. E assim como o Tomahawk ele disse que vai, não foi e não vai, né? Porque ele não quer machucar o coitadinho do Putin, criminoso de guerra, e que não sei, eu fico... acho isso desprezível, a pessoa se aliar a um criminoso de guerra, a ditaduras. Os Estados Unidos da América, historicamente, nunca fizeram isso. Quando eu digo nunca, nunca, zero. Pela primeira vez, Trump levou eles a se aliarem a um criminoso de guerra, aos americanos, né? E, enquanto isso, temos uma outra notícia vindo agora ainda da Ucrânia, no ataque contra Ternópil, uma menina polonesa, estrangeira no caso, é próximo da fronteira, Ternópil, uns 150 quilômetros aproximadamente da Polônia, ela está entre as vítimas mortais do ataque russo em Ternópil. O número de mortos subiu para 31 mortos, eu tinha divulgado 28 mortos, se não me engano, no 26, depois passou 28, eu já tinha divulgado 28, e agora já está em 31, ainda continuam trabalhando nos escombros. Tal foi o grande impacto dos mísseis que atingiram Ternópil, uma cidade pacífica, uma cidade de gente decente, de gente que trabalha e de gente patriota, mas que infelizmente o criminoso que agora aliou-se ao americano, que fez esse ataque, e essa vítima é uma menina polonesa. Ela morreu junto com a mãe dela durante o ataque, e isso é muito lamentável. Amélia tinha 7 anos, né? E morreu em Ternópil durante esse ataque brutal, criminoso, sem nenhuma justificativa. Ainda trabalham no local, mais de 230 socorristas de 9 regiões da Ucrânia estão envolvidos nessa operação de trabalho, lamentavelmente. Os russos abandonam a Península da Crimeia. O que é abandonar? As tropas não. As tropas estão lá, saíram algumas tropas para ajudar em Pokrovsk, e algumas tropas para ajudar em Zaporizhia, o exército criminoso russo, mas existem os civis, foram muitos civis para lá. Mais de 1 milhão de civis estão abandonando a Crimeia, russos, né? Insatisfação com empregos, salários e preços. Os russos fogem da Crimeia ocupada, então são esses russos civis.
e a península está se esvaziando dessa gente. Acho que é bom para a Ucrânia isso, né? Ou então, eles estão descontentes, né? E os habitantes da península da Crimeia que estão descontentes com a ocupação russa na península, e aqueles também inclusive aqueles que achavam que ia ser melhor com a Rússia, acolheram eles, agora estão insatisfeitos com a chegada de muitos russos que vieram, tiraram empregos deles e agora estão, além de tirar empregos, não tem mais água, né? Os próprios russos destruíram, por causa da guerra, os reservatórios na região de Kherson e de Zaporizhia, além de aumentarem os preços dos alimentos e dos imóveis. Os próprios russos estão deixando a península, no entanto, devido à precariedade do sistema de saúde e da educação, a falta de empregos, de escritório e a guerra. Desde a ocupação da Crimeia em 2014, cerca de 1 milhão se mudaram para a península da Crimeia. Alguns compraram propriedades, casas, apartamentos e permaneceram enquanto vieram apenas, outros vêm apenas para o verão e outros vinham só para veranear. Outros ainda foram para viver na Crimeia por um tempo e depois partiram, pois as expectativas e a realidade se mostraram muito diferentes, principalmente porque começaram a acontecer muito bombardeios, e isso incomodava as vidas das famílias russas que foram para lá. Apesar dos ataques não serem contra eles, eles não sentem-se seguros e estão abandonando a península da Crimeia. A estimativa é que mais de 1 milhão de russos que foram para lá vão embora da península por causa da instabilidade, e eles temem uma invasão ucraniana. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, é muito importante, e também é muito importante vocês compartilharem e divulgarem esse vídeo para que mais pessoas se inscrevam no canal. Vamos atingir a nossa meta de 30 mil inscritos o mais rápido possível, e para isso eu conto com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.